Bom, a nossa análise de hoje vai direto ao ponto, com uma ideia que, à primeira vista, pode parecer totalmente contraintuitiva, mas que explica exatamente como mudanças gigantescas acontecem no mercado. A gente costuma ter aquela ideia fixa de que o sucesso comercial duradouro vem só daquele suor interminável, da repetição exaustiva, né? Mas a realidade dos negócios modernos conta uma história bem diferente. Sabe aquela famosa frase do Bill Gates? Pois é, ela resume perfeitamente uma filosofia de gestão que é simplesmente fascinante. Aquela aversão ao esforço manual contínuo, que muita gente confunde com preguiça, pode, na verdade, ser o maior motor de eficiência dentro de uma empresa. Quem detesta a burocracia sente uma necessidade quase visceral de encurtar o caminho entre um problema super complexo e a solução final. E é justamente essa busca implacável por cortar etapas desnecessárias que está redefinindo indústrias inteiras, do micro ao macro. E é exatamente aí que entra o que a gente pode chamar de o paradoxo do menor esforço. Porque, vamos ser bem sinceros, a cultura corporativa tradicional adora bater palmas para quem passa horas a fio na frente do computador, sempre associando aquele cansaço extremo à dedicação. Só que a lógica vira de cabeça para baixo quando o foco muda do esforço puramente braçal para a velocidade da operação. Existem comportamentos muito práticos que separam os profissionais que ficam presos na inércia daqueles que realmente otimizam o trabalho. A gente vê um foco inabalável em automatizar as pendências diárias e uma recusa quase que orgânica em aceitar processos longos sem questionar o porquê. É aquela busca constante para eliminar a digitação manual e focar estritamente naquilo que muda o resultado final. Não estamos falando de trabalhar menos, e sim de desenhar sistemas para trabalhar de um jeito infinitamente mais inteligente. O que nos leva a um embate clássico no mundo dos negócios: cansaço versus eficiência sistêmica. E isso ilustra brilhantemente como a nossa mente funciona. O corpo humano, lá atrás, na época dos caçadores e coletores, foi moldado para poupar energia a todo custo. O nosso córtex pré-frontal, que é a área do cérebro que gerencia as decisões complexas, queima muita glicose. Ele simplesmente esgota rápido se for usado o tempo todo sem pausas. Então, o grande segredo aqui é a chamada economia cognitiva. Profissionais que parecem evitar o esforço pesado estão, na verdade, protegendo essa reserva analítica preciosa. Ao transferir toda aquela pressão de ter que lembrar e processar dados chatos e repetitivos para plataformas digitais, a energia mental fica guardada por um momento exato em que é preciso resolver problemas reais e destravar os fluxos de trabalho essenciais. Claro, a gente precisa separar as coisas aqui. Existe uma linha bem fina entre otimizar de verdade e só fazer as coisas de qualquer jeito. O atalho perde absolutamente todo sentido se a qualidade cai, e isso acaba injetando riscos para o futuro. Inclusive, dados da Organização Mundial da Saúde confirmam que sistemas mal desenhados não tiram o peso do trabalho de ninguém, eles apenas empurram a exaustão para o dia seguinte. A verdadeira simplificação, a visão estratégica autêntica, exige criar um sistema automático logo de cara, mapeando a causa real do problema para liberar horas de forma limpa, ao invés de só improvisar e gerar aquele retrabalho sem fim. E o que tudo isso tem a ver com o mercado global? Bom, chegamos ao nosso caso principal: a compra da Remax. Agora, o que é muito interessante nessa história é ver como essa filosofia de produtividade lá no nível micro explica um movimento tectônico no mercado. Para colocar as coisas em perspectiva, em abril de 2026, a gigantesca e tradicional imobiliária Remax foi adquirida por impressionantes 880 milhões de dólares, um valor que já inclui as dívidas da empresa. E quem foi a compradora? Uma empresa muito mais jovem, super ágil e focada em tecnologia chamada The Real Brokerage, ou simplesmente Real. Isso definitivamente não foi só mais uma fusão corporativa qualquer. Foi o triunfo claro da automação e da economia cognitiva, só que aplicadas numa escala corporativa absurda. A dinâmica que forçou essa venda é quase como um manual do que estamos discutindo. De um lado da mesa, o peso do legado. A Remax tinha uma marca global fortíssima, claro, mas vinha sangrando com a queda no número de corretores, receitas diminuindo e sofrendo horrores para tentar competir em tecnologia. Era uma máquina pesada lutando contra um mercado fraco, usando processos manuais antigos. Do outro lado, a inovação em estado puro. A Real estava surfando um crescimento rapidíssimo exatamente porque baseava seu modelo no uso de inteligência artificial com uma plataforma digital super robusta e uma operação extremamente enxuta. A Real viu aí a oportunidade de ouro, pegar toda a credibilidade inquestionável da marca Remax e colocar o seu próprio motor tecnológico moderno para rodar por baixo do capô. E é por isso que chamamos esse processo de absorção tecnológica na prática.
Isso não é nem de longe um casamento entre duas empresas com jeitos de trabalhar parecidos. A escala do novo conglomerado, que foi batizado de Rio Remax Group, é formidável. Rodando agora sob a liderança do fundador da Rio, o Tamir Poleg, a gente está falando de uma base com mais de 180 mil agentes, atuação em mais de 120 países e uma receita combinada que bate na casa dos 2,3 bilhões de dólares. É basicamente o cérebro, a infraestrutura baseada em IA de uma empresa nova, escalando para gerenciar uma rede global gigantesca. Mas como é que a banda vai tocar no dia a dia? É aí que a coisa fica fascinante. Para o cliente na ponta, não vai parecer que nada mudou. A marca Remax continua intacta, as franquias seguem operando e serviços como a Moto Mortgage também. A verdadeira revolução acontece nos bastidores. Tudo, literalmente tudo que era processo obsoleto, manual, repetitivo e caro, passa a ser comandado pela tecnologia IA da Rio. É a substituição silenciosa e cirúrgica do esforço braçal custoso por sistemas automáticos. Isso gera um corte de custos radical e, de quebra, pressiona o mercado imobiliário inteiro no mundo todo a seguir esse mesmo caminho de modernização. O que, inevitavelmente, nos aponta para uma direção muito clara: o futuro da produtividade. Quando até os fundadores de marcas plásticas chegam a essa conclusão, fica bem óbvio que a transformação deixou de ser algo opcional. O Dave Langiger, o próprio cofundador da RA Max, apoiou a venda da sua empresa com uma justificativa super direta. Ele disse que a empresa precisava entrar numa nova fase tecnológica. Ponto. Aceitar o acúmulo de burocracias e processos arcaicos não era mais só um peso nas costas, virou um risco existencial para a companhia. Trocar o esforço físico e desgastante por sistemas que são escaláveis e silenciosos é hoje o único caminho possível para se manter vivo a longo prazo. Para fechar nossa análise de hoje, fica uma provocação essencial para a gente refletir. Seja na liderança de uma multinacional de bilhões de dólares do setor imobiliário ou no desafio diário de organizar o fluxo de trabalho de uma equipe pequena, a grande pergunta no ar é exatamente a mesma. Os processos que estamos criando hoje são sistemas verdadeiramente escaláveis e eficientes, ou a gente só está empurrando o cansaço e a exaustão para o dia seguinte? Transformar a nossa versão aquele trabalho repetitivo em inteligência estratégica, exatamente como vimos nessa mega aquisição liderada pela Rio, é a marca do sucesso no mundo moderno. Fica o convite para questionarmos todos os dias a inércia dos processos ao nosso redor. Até a próxima.